E você já percebeu o quão perdida e confusa é a franquia Atividade Paranormal? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou tentar te explicar por que essa franquia é tão confusa e tão perdida. E agora chegou mais um filme da franquia Atividade Paranormal. O primeiro filme da franquia que não foi pro cinema, foi direto para Paramount Plus. E vendo esse filme, pensando na franquia como um todo, eu só conseguia pensar como ela é perdida e como ela é confusa e como esse novo filme consegue trazer um elemento que pode finalmente ser interessante para a franquia. Mas para isso, pensando nesse elemento, eu pensei, por que essa franquia é tão confusa? O que aconteceu para eles perderem tanto a mão ao longo dos filmes? E aqui eu vou explicar para vocês como isso aconteceu, contando a história dos filmes. Vamos lá. Para quem não sabe, Atividade Paranormal não surgiu como um filme planejado para ser um filme. Ele foi um curta que foi lançado antes de um filme e que chamou muito a atenção. Na época, as pessoas descreviam Atividade Paranormal como um dos filmes mais assustadores dos últimos anos. Aquelas descrições meio exageradas que sempre aparecem depois da exibição de um curta. Falavam que era o filme mais assustador desde Exorcista. Eu ouvi bastante coisa desse tipo na época, lá em 2006, um ano antes do filme, o longa, realmente estrear, quando o curta lançou. Depois disso, a Paramount viu uma oportunidade dentro desse filme, comprou esse curta, inclusive ele comprou por 350 milhões de dólares, se eu não me engano. E, inclusive, ele se tornou uma das franquias mais rentáveis do cinema de todos os tempos naquela época. Por causa que comprou um filme de uma forma tão barata, ele deu tanto lucro que isso aconteceu. Quando a Paramount Plus comprou o direito dessa história que estava sendo exibida, eles transformaram aquele curta em um longa-metragem. Um longa-metragem de um valor muito barato, muito baixo, na verdade. Filmes de terror normalmente já tem um orçamento muito barato. Um ou outro que é mais grande, blockbuster, que é questão de personagens famosos, acabam tendo um investimento maior. Mas se analisar, saem tantos filmes de terror no ano e muitos têm um investimento muito baixo. Porque os estúdios sabem que quando você pega um filme de terror, uma das coisas que você mais vai ter é lucro. Porque o povo adora assistir filme de terror, filmes já dão bastante lucro e você consegue fazer filmes de uma forma muito barata. E essa era a ideia principal de Atividade Paranormal. Eles alugaram uma casa que era barata, eles pagaram praticamente nada para caras que praticamente não eram atores participar do filme, e as câmeras e instrumentos que eles usaram era tudo muito simples, muito barato. Tanto que se você comprar uma câmera hoje em dia profissional para gravar um filme, cinema mesmo, ela paga totalmente um filme de o primeiro filme de Atividade Paranormal. Acho que o segundo e o terceiro também, se eu não me engano. Ela paga de tão barato que foi o filme. E o filme, obviamente, ele já tinha um boca a boca muito forte pelo curta que chamou muita atenção, e o lucro que ele deu para a Paramount foi gigantesco. Foi muito maior do que eles esperavam de todos eles. Tanto que o filme foi tão barato, ele deu tanto lucro pela forma que ele foi feito, que por causa da Atividade Paranormal voltou-se a uma moda no cinema, que foi a ideia o movimento que chama câmera na mão. É quando você grava, quando você mostra como se fosse, ou aquela ideia do você gravar o filme como se estivesse gravando mesmo, fazendo como se estivesse participando do longa. Normalmente se usa isso ou num documentário, que eles usam fingindo que é um documentário, ou eles em câmera encontrada, imagem encontrada, assim como aconteceu no Bruxa de Blair, que era aquela coisa da imagens encontradas da filmagem. E tanto que movimentou o cinema nessa época. Os filmes que saíram depois de Atividade Paranormal foi tão barato que os estúdios queriam que fosse assim, filmes baratos, que dessem muito lucro e fossem parecidos com Atividade Paranormal. E com isso, surgiu-se a ideia de fazer uma franquia. Só que o grande problema e lance o filme não foi lançado para ser uma franquia. E aí é que entra o ponto de por que essa franquia é tão perdida e a cronologia dela é tão complexa, posso dizer assim, sendo que não precisava. O filme, pra você ter uma noção, foi lançado em 2007. De 2007 a 2015, que foi o ano que lançou o último Atividade Paranormal, Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, acho que esse é o nome do último filme, eles lançaram pelo menos 7 filmes. Pensa comigo, porque lançou em 2007 o Atividade Paranormal 1, depois lançou o Atividade Paranormal 2, depois, entre o 2 e o 3, eles lançaram um spin-off, que é o Atividade Paranormal em Tóquio, depois veio o Atividade Paranormal 3, depois veio o 4, depois veio o 5, depois, que na verdade é o
que seria o Marcados pelo Mal, e por último veio Dimensão Fantasma. São 7 filmes da franquia, e agora lançou o 8º. Só que de 2007 a 2015 dá 9 anos. Em 9 anos, 7 são lançados filmes. Você não planeja uma franquia e lança praticamente um filme por ano, achando que vai dar uma boa qualidade em questão de história, porque o primeiro filme, de novo, não é que Atividade Paranormal. E aí entra o grande problema, faltou o planejamento. Não é que eu falando que a Atividade Paranormal, ela foi planejada para ter vários filmes. Ela foi planejada para ter um filme que deu muito certo, foi fazendo o segundo e assim por diante. Então a falta de planejamento e os produtores querendo que lançassem um filme por ano para pegar esse sucesso, e os diretores, roteiristas não tendo planejado antes e querendo meio que trocar o pneu com o carro andando, fez com que a franquia ficasse completamente perdida. Pensa comigo, a ordem cronológica dos filmes não é a que se diz. Eu vou tentar aqui falar mais ou menos a ordem cronológica pra você ver. E depois eu quero fazer uma menção honrosa pra mostrar como o filme Marcados pelo Mal mostra como essa franquia eles não sabiam o que fazer em certo ponto. O primeiro filme que você tem que assistir quando você for assistir Atividade Paranormal é o Atividade Paranormal 3. Porque ele conta o prelúdio do que vai acontecer no primeiro. Ele conta a infância daquelas meninas que no filme 1 e 2 são adultas, que conta toda aquela história delas adultas, mas ali conta a história delas criança. Então, o primeiro filme que você tem que ver toda essa franquia é o Atividade Paranormal 3. Quando você acabar o Atividade Paranormal 3, você tem que ver o Atividade Paranormal 2. Mas você não tem que ver o Atividade Paranormal 2 inteiro. Você tem que ver, sei lá, até os 45 minutos de filme. Até que aparece a cena, que é a primeira cena do primeiro filme. Aí você para o Atividade Paranormal 2, você assiste o Atividade Paranormal 1 inteiro, aí você volta e assiste o final do segundo Atividade Paranormal. Olha como é confusa a ideia deles. Aí depois disso, você assiste a ordem. Você assiste a Atividade Paranormal 4... e você assiste o Atividade Paranormal Dimensão Fantasma. Você assiste esses 5 filmes. Aí, além disso, você tem 2 spin-offs, que é o do Tóquio e o Marcados pelo Mal, que na prática você não precisa assistir. Então, essa é a ordem. Olha como a ordem é confusa. Primeiro você assiste o terceiro, depois tem que assistir o segundo até a metade, parar, assistir o primeiro e depois voltar pro segundo. Aí depois continua normal. É tão confuso que olha só como é que foi. Quando você procura Atividade Paranormal 5... eles te mostram tanto a Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, como a Atividade Paranormal Marcados pelo Mal. Por quê? Porque durante toda a propaganda da Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, eles venderam esse filme como se ele fosse um filme dentro da franquia, como se ele fosse o Atividade Paranormal 5. Chegou num ponto onde eles perceberam que não estava encaixando muito bem, as coisas não estavam saindo muito bem, e eles transformaram esse filme, que era para ser o 5º filme, num spin-off. Tanto que o 6º virou o 5º. E tem 2 que não funcionam. E é isso que eu falo. É por isso que a cronologia Atividade Paranormal é tão confusa. Porque eles não souberam, eles não planejaram essa franquia antes. E eles não queriam fazer só um filme de terror genérico. Eles tentaram fazer uma história a mais que isso, mas virou uma confusão. E no momento que eu achei que eles estavam se ajeitando, quando eu achei que no Dimensão Fantasma pra frente eles estavam se ajeitando, eles me inventam de colocar viagem no tempo dentro do filme. Sim, se você nunca assistiu ou nunca percebeu, o final do filme, eles colocam viagem no tempo. Que eles conseguem fazer com que a menina, que o cara que tá fugindo do 6º filme, volte lá pro primeiro. É um absurdo, a cronologia é completamente perdida. E aí, por isso que a cronologia é totalmente perdida e por isso que eu fiz esse vídeo. Pra provar, porque faltou planejamento, porque eles não souberam fazer como é que esse filme funcionaria e porque fizeram um filme por ano durante 9 anos. Algo que era impossível ter uma coerência, bom roteiro. Isso não ia ter mesmo, porque escrevendo tão rápido assim não ia acontecer, porque você tem que escrever o roteiro e gravar em um ano pra sair o filme. Então, toda essa falta de organização, essa rapidez para conseguir ganhar bastante dinheiro em cima do hype de Atividade Paranormal, fez com que essa franquia fosse completamente perdida. Eu só queria elogiar o novo filme num ponto de que ele tentou dar um reboot. Eu acho que aí é a parte boa. Ele tentou recontar a história com outros personagens, com outro lugar, mudando tudo, e isso é muito interessante, exatamente porque essa franquia, ela tem um nome forte ainda, ela pode dar muito lucro, mas ela precisa dar uma respirada, trazer um novo público e fazer com que ele não queira ver os filmes anteriores. Assim, pensando um pouco melhor, porque de 2015 a 2021, que é o ano que lançou esse filme, não teve outro filme da franquia. Nesse tempo eu espero que através desse novo filme, eles comecem uma nova franquia de uma forma mais interessante, mais inteligente, porque aquela franquia lá atrás, ela virou confusa, ruim, mal escrita, ninguém aguenta mais filme daquela forma, e a franquia já estava morrendo por causa disso. Então,
Por isso que a franquia é tão perdida e por isso que eu fico tão feliz, não pela qualidade do filme ou não, mas dessa ideia deles tentarem estar fazendo um reboot dentro desse universo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da franquia Atividade Paranormal? Você gosta? Você não gosta? Qual é o seu filme preferido? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.